Agora falar do Cruzeiro, que joga contra o Brusque hoje à noite, 9h30 no Mineirão. A expectativa é de um grande público no Gigante da Pampulha. Mas não é o que o torcedor, que o clube e o Mineirão queria. Essa história deu uma polêmica danada. Teve até explicação do governo do estado de Minas Gerais. Vamos entender? O clube chama de casa. E é nela que o torcedor se sente. Hoje, contra o Brusque, o Cruzeiro queria usar a capacidade máxima do Mineirão, 62 mil torcedores. Mas a Minas Arena, consórcio que administra o estádio, afirmou que só poderia receber 35 mil pessoas. Porém, em função da pandemia, que realmente desestruturou o mercado de eventos, hoje as equipes que prestam serviço para o Mineirão, na limpeza, na segurança, nos bares, elas também estão desestruturadas e os profissionais que antes trabalhavam aqui já têm hoje outras profissões, o que impede que a gente faça 2 operações seguidas, na terça e outra na quarta, com essas equipes. O que aconteceu foi que no dia 1º de novembro, segunda-feira, foi até um jogo do Cruzeiro, saiu da queda da prefeitura que ia liberar 100%. No dia 2 de novembro, na terça-feira, que era o feriado, permitiu-se que tivesse 100%. No dia 3 de novembro, o nosso rival já jogou lá com a capacidade acima do normal. Então, como é que conseguiram organizar isso tão rápido para outro time e não para nós? As condições são as mesmas para ambos os times, né? A diferença é que o Atlético tem um contrato com a gente de longo prazo, já assinado, e o Cruzeiro iniciou uma conversa há pouco tempo para a volta pro estádio com o público. Os contratos do Cruzeiro hoje são jogo a jogo, então define-se a operação poucos dias antes dos jogos, mas agora com a complexidade de 60 mil pessoas, a gente realmente precisa de um prazo um pouco maior. E providências serem tomadas no Tribunal de Contas do Estado, dentre outras, porque ali está claro que todas as entidades devem ser tratadas de forma igual. O Tribunal de Contas do Estado informou que acompanha apenas questões financeiras do contrato de concessão no Mineirão. Em nota, a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, responsável por fiscalizar a execução do contrato, informou que ele obriga a Minas Arena a garantir direitos isonômicos aos eventuais interessados e que vai pedir esclarecimentos oficiais ao consórcio sobre os motivos que ocasionaram a alegada limitação de ingressos. Nessa história, todos perdem. O Cruzeiro, que não pode contar com todos os torcedores que gostaria de ter aqui no Mineirão, e a concessionária, que deixa de faturar com um público ainda maior. E os jogos de casa cheia são os que dão as maiores receitas de consumo de bar, alimentos e bebidas, estacionamento, né? Então tudo isso conta para a receita do estádio também. Então para nós é uma notícia muito ruim não poder receber 60 mil pessoas. O sentimento que a torcida está, o mesmo que a gente está, é de revolta profunda, de indignação com a atitude que está sendo feita junto ao Cruzeiro. O Mineirão, ainda mais gigante, seria importante para o Cruzeiro. A vitória sobre o Brusque pode ser a tranquilidade que falta para o clube se livrar do risco de rebaixamento para a Série C, sem falar na beleza de se sentir em casa de novo. 35 mil torcedores esperados no Mineirão hoje. Há muito tempo o Cruzeiro não contava com um público desses. Guto Rabelo tá lá no Mineirão. Guto, explica pra gente que o Cruzeiro pode ter mais jogos nessas condições até o fim da temporada, né? É isso, Maurício. Um abraço para todo mundo que está ligado com a gente. O Cruzeiro e a concessionária que administra o Mineirão estão em conversas para a partida que falta para encerrar a Série B dentro de casa, nessa temporada, seja aqui no Mineirão contra o Náutico. É bem provável que isso aconteça. Agora, o Cruzeiro ainda precisa definir que o jogo de fato será aqui. Isso deve depender também do resultado do jogo de hoje e também vai depender do desmembramento da rodada 36 da Série A, que tem Atlético e Fluminense. Porque dependendo da proximidade do jogo do Atlético com o jogo do Cruzeiro, pode acontecer esse mesmo problema de logística que a gente viu nesse jogo contra o Brusque. Vai ser uma noite especial para os cruzeirenses. Desde o Campeonato Mineiro do ano passado contra o América, o Cruzeiro não tinha mais de 20 mil torcedores aqui no Mineirão e esse apoio vai ser fundamental para o time tentar vencer o Brusque. Vou voltar agora a falar do Cruzeiro. Guto Rabelo tá no Mineirão, hoje tem Cruzeiro e Brusque. Guto, qual time joga hoje? Boa pergunta, hein, Maurício?
técnico Vanderlei Luxemburgo ontem não comandou um trabalho tático, então é meio um mistério. O zagueiro Léo Santos pode jogar a volta de suspensão e o atacante Bruno José, que estava com dores no tornozelo, foi relacionado. Vamos dar uma olhada no campinho, numa provável escalação do Cruzeiro. Tem o Fábio no gol, o Rômulo, a zaga, pode ser que o Rodolfo seja mantido, foi bem no último jogo ao lado do Eduardo Brock, com o Felipe Augusto na lateral. O meio-campo com o Adriano, o Lucas Ventura, o Giovani. Lá na frente, será que joga o Bruno José? Será que joga o Vitor Leque? Tem o Wellington Nem e o Thiago. É jogo muito importante para o Cruzeiro. Se vencer, abre 8 pontos em relação ao Brusque, o adversário desta noite, e faltariam 9 pontos para serem disputados na Série B. Então o Cruzeiro praticamente se livraria de qualquer risco de rebaixamento. Vou voltar com você aí no estúdio, Maurício. Dale, Maurício. Obrigado, Guto. Ótimo trabalho pra você. Vamos, Cruzeiro! Vamos E vamos lá então, saber tudo do Cruzeiro, que vai enfrentar o Brusque esta noite, de volta com seu torcedor ao Gigante da Pampulha, em meio à polêmica de ingressos. Mesmo assim, um ótimo número de público no Mineirão para acompanhar esta decisão do Cruzeiro. Não é a decisão que a gente gostaria de estar aqui falando, mas é um jogo importantíssimo para a permanência na Série B. Não é isso? Um abraço, boa tarde, Arthur Moraes. Boa tarde, bom retorno, Léo Campos. Posso fazer uma pergunta aos dois? Diga. Tem ingresso aí sobrando, não? Aqui não, viu, Arthur? Rapaz. Objeto precioso, né? Eu queria mostrar aqui o meu zap aqui. O pessoal pergunta, tem ingresso aí? Consegue ingresso ainda? Arthur Moraes, pelo amor de Deus, me socorre aí. Ô, gente, que situação, né? Profundamente lamentável. Aliás, foi até um tema do debate super ontem, o Lério Gustavo, o nosso Piquetito, enfim, toda a equipe, né? O Rafael Leal, debatendo esta situação dos ingressos. E quem a culpa? Convenceu o argumento lá do Samuel Lloyd da Minas Arena? Convenceu a entrevista do presidente Sérgio Santos Rodrigues? Então, para que o ouvinte super possa avaliar essa situação, a gente vai trazer naturalmente o que de principal disse o presidente na sua coletiva virtual. Então vamos trazer parte dessa coletiva, repito, virtual, do presidente Sérgio Santos Rodrigues, esclarecendo, respondendo a questionamentos sobre os ingressos. Por que somente 35 mil ingressos? Respondendo ao repórter Josias Pereira sobre este impasse no Mineirão, que gerou, repito, a limitação de público imposta pelo estádio para o jogo de hoje, o que respondeu o presidente. Ô Josias, o sentimento que a torcida tá o mesmo que a gente tá, de revolta profunda, de indignação com a atitude que está sendo feita junto ao Cruzeiro, de falta de isonomia também, né? A gente tá até já olhando o contrato de concessão que foi feito, a gente acha até que cabe providências serem tomadas no Tribunal de Contas do Estado, dentre outras, porque ali tá claro que todas as entidades devem ser tratadas de forma igual. E o que aconteceu foi que no dia 1º de novembro, segunda-feira, foi até um jogo do Cruzeiro, saiu da queda da prefeitura que ia liberar 100%, no dia 2 de novembro, na terça-feira, que era o feriado, permitiu-se que tivesse 100%, no dia 3 de novembro, o nosso rival já jogou lá com a capacidade acima do normal. Então, como é que conseguiram organizar isso tão rápido para outro time e não para nós? E ontem, né, no domingo, jogou-se novamente ali para público total. Então, a gente fica indignado quando vê dizendo que um evento de 60 mil pessoas precisa de mais tempo para ser praticado, para ser colocado em prática a sua organização, porque isso foi feito para outra pessoa, né? Então, a gente gostaria que fosse feita essa isonomia. E o que aconteceu com a gente desde o começo? Como nos últimos jogos que nós tivemos, o público não tinha sido tão alto lá e a operação é muito cara e a gente tinha esse compromisso com a nossa torcida de fazer agora um jogo com ingresso mais barato, a gente fez um combinado de que jogaria, de que abriria determinados setores à medida que houvesse venda. E jamais foi falado no começo, ok, mas o limite vai ser 35 mil. Pois é. E sem conseguir aumentar a capacidade para o jogo de hoje, o presidente confirmou que o clube vai procurar outras formas de não voltar a passar por essa limitação.
outras medidas também serão tomadas, que a gente entende realmente que está havendo um desrespeito, né? Eu disse isso já, essa palavra, com o povo mineiro, sobretudo com o torcedor cruzeirense, porque o Mineirão não tem dono. O dono do Mineirão é o povo mineiro. É isso que está claro ali no contrato de concessão, quando essa concessão foi feita para as empresas que lá estão hoje, né? Então é por isso que esse contrato ele é fiscalizado pelo Tribunal de Contas do Estado, pela Assembleia Legislativa. Então a gente vai tomar qualquer medida que for possível para levar a fundo essa situação e para deixar claro para o nosso torcedor que essa revolta que a gente está, que essa indignação que a gente está, ela não vai ficar por isso não. Por fim, Sérgio Santos Rodrigues também falou sobre a intenção de jogar no Mineirão na próxima temporada. Eu nunca escondi desde o começo que o nosso desejo, e é o desejo da torcida do Cruzeiro, era manter o Mineirão como nosso estádio prioritário. Ali que é o palco das nossas grandes conquistas, é ali que a gente chama de Toca 3, é ali que a gente sempre predominou, né? Então, eu sempre falei sobre isso, é ali que é um estádio da grandeza, do tamanho da torcida do Cruzeiro, né? Porque com certeza a gente vai voltar até aquele futebol que a gente queria ter, que a gente gostaria, infelizmente não conseguimos praticar da forma como a gente queria agora, mas estamos planejando para que o ano que vem a gente repita lá 2013, 14 com aquelas médias de público altíssimas. Então para isso a gente tem que ter um estádio maior. Então o nosso objetivo é esse. Então ao mesmo tempo que a gente conversa hoje com a administração do Mineirão e tenta resolver isso da melhor forma possível, como a gente falou aqui, vamos exigir o que está no contrato de concessão, sobretudo a isonomia, né? Correr atrás disso aí, deixar claro que não pode haver renúncia de receita por parte de uma concessionária pública, e quando eu não permito que tenha um público maior, sendo que eu tenho demanda para isso, está havendo de certa forma ali renúncia de receita. Isso é ruim, isso não pode acontecer junto ao poder público. Então tudo isso está sendo observado para a gente tomar as providências cabíveis. Muito bem, falou então o presidente Sérgio Santos Rodrigues. Esta coletiva foi disponibilizada na tarde da segunda-feira para toda a imprensa, uma coletiva virtual. Falou então o presidente com os seus esclarecimentos. E aí, o que vocês acharam? Algo a comentar? O certo é que tem muita gente chorando, no bom sentido, né? Triste por não estarem hoje à noite no Mineirão, porque não tem mais ingressos. E as explicações não convencem, né, Pedro, Arthur? Sim. E não nem por parte do Cruzeiro, nem por parte do Mineirão. Você dizer que não tem um efetivo para colocar no jogo de hoje, mas aí tem no jogo de amanhã. Aí será que houve uma falta de comunicação entre o Cruzeiro e a Minas Arena para que esse jogo do Cruzeiro acontecesse com uma carga total de ingressos? Ainda nada muito que justificasse a situação que nesse momento o torcedor do Cruzeiro precisa passar, né? Com uma ansiedade grande de ir ao estádio. Talvez em um único jogo na temporada que o torcedor teria aquele gostinho de ter um jogo um pouquinho mais decisivo, vem de uma vitória, com um ânimo um pouquinho mais elevado. Enfim, as justificativas não convenceram. Engraçado, sempre tem uma primeira vez, mas nunca, né, a gente ouviu se passar por uma situação parecida dessa, até com o Mineirão antigo. Talvez pode pensar menos estrutura, né? Mas não, a primeira vez. É bem curioso a gente ver uma situação dessa agora. Já há uma coleção de embates entre Cruzeiro e Minas Arena por conta da situação do Mineirão, dos débitos que aconteceram e de todos os últimos impasses. Então que o presidente Sérgio Santos Rodrigues realmente, como ele falou na resposta que o Arthur chamou por último agora, já defina essa situação para o ano que vem. O Cruzeiro já estabeleça um acordo e deixe isso muito bem amarrado, porque fazer isso de última hora nem sempre, como ele falou, vai funcionar. Funcionou para o Atlético, que já tinha meio amarrado essa situação do público total dos 60 mil que estiveram liberados, né, nos 2 últimos jogos. Mas se esse acordo não estiver claro entre as duas partes, não vai acontecer do dia para a noite, viu, Arthur? Perfeito. E a gente volta no próximo bloco. Aí sim, destacando Vanderlei Luxemburgo, 3 meses depois da sua estreia, justamente contra o Brusque, tentando consolidar a permanência do Cruzeiro na Série B, para depois fazer o planejamento 2022. A torcida estará presente, não naquele número, né, que era desejado, mas talvez suficiente, ou com certeza suficiente, para empurrar esse time e fazer uma grande festa hoje à noite. Destaques finais do Cruzeiro. Mais tarde tem show de esporte, Arthur Moraes. Pois é, Cruzeiro 2, Brusque 1. Esse jogo foi no dia 7 de agosto. Marcou a estreia em Brusque do técnico Vanderlei Luxemburgo no comando Celeste. Felipe Augusto e Giovanni Piccolomo. Foi uma virada realmente muito importante na estreia do Luxemburgo. 3 meses depois,
quis o destino que o Cruzeiro, neste jogo, diante de 35 mil espectadores, possa consolidar a permanência na Série B, já que não conseguiu o acesso e fica tudo adiado para a próxima temporada, mais um tempo para o Luxemburgo fazer observações. O presidente já disse também na coletiva de ontem que ele irá permanecer, já está apalavrado, e aí vai observar, garantido hoje a vitória, os 3 jogos restantes apenas para cumprimento de tabela, se der tudo certo hoje à noite, mas todo respeito sendo pregado ao Brusque. Fábio, Rômulo, Léo Santos ou Rômulo, aliás, ou Rodolfo ou Léo Santos, vamos repetir, Fábio, Rômulo, Rodolfo ou Léo Santos, Eduardo Brock e Felipe Augusto, Adriano, Lucas Ventura e Giovanni Piccolomo. E aí como que fica lá na frente? Thiago, Wellington Nem e Vitor Leque. Mas o Bruno José está relacionado. E eu falei do Cruzeiro que vai pra cima do Brusque, Pedro Abílio e Léo Campos.